para não ter coisa de, chegou em cima da hora, esqueci de publicar ou qualquer coisa, né? Aí coloquei já lá tudo no Siga para vocês. Vocês conseguiram todos ver o vídeo da aula passada, pessoal? Como que ficou? Porque eu recebi mensagem de um aluno com dúvida, né? Se a aula de hoje seria uma continuação, né, do conteúdo ou não, né? Mas eu acredito que eu deixei bem claro lá na notícia de que seria uma continuidade, né? Vocês deveriam assistir aquele vídeo lá da aula 2. Todos conseguiram assistir? Como que ficou? Olha, na minha humilde opinião, eu assisti o vídeo da aula de hoje também. Só que eu não entendi nada, porque é tanto assunto, tanto conteúdo, que eu me perdi no que é para fazer. Você não estava fazendo junto com as apostilas, Micaele? Não, eu vejo os dois. Eu vejo os dois. Mas mesmo assim, é muita sigla, professora. Mas é mesmo. Não se aperreie, não, que vai piorar. Mas, assim, a gente está aqui para isso, para tirar as dúvidas de vocês, para ajudar vocês a levar esse conteúdo de uma maneira mais tranquila. Então, deixa eu botar aqui. A ideia da aula de hoje é realmente a gente pegar, né, esses conteúdos, né, fazer exercícios, ver que dúvidas que vocês tiveram com os vídeos ou com, enfim, com a apostila ou qualquer coisa, e aí realmente ir esclarecendo essas coisas, tá bom? Então, na nossa primeira aula, a gente parou, né, fazendo essa visualização de escoamento, né, dizendo aqui que a gente tinha formas de ver o escoamento de fluidos e como que a gente fazia isso, né, e definindo o que era uma linha de corrente. Mecânica dos sólidos está mais fácil. Homem, se acalme. Você vai ver. E aí depois, né, na aula passada, tinha um exercício de como que a gente fazia a determinação de uma linha de corrente, né, para um determinado campo de velocidades que era fornecido para vocês, né? E em seguida a gente começou a falar sobre forças que atuavam, né, nesses meios fluidos. Então, o que aconteceu até agora, né? Deixa eu fazer um pequeno resumo aqui para vocês. A gente falou a respeito de... Eu botei em branco, né? Só um pequeno resumo aí do que aconteceu até agora em mecânica dos fluidos. Primeiro, a gente definiu o que seria esse meio fluido, né? Então, seriam meios que não resistiam à ação de tensões cisalhantes, né? Então, tensões cisalhantes são decorrentes das ações de forças, né, sobre o meio fluido. Então, esses fluidos eles não resistem à ação dessas tensões cisalhantes. E aí a gente foi falar que a gente podia descrever os escoamentos de fluidos através de duas perspectivas, né? Ou euleriana ou lagrangiana. No caso, a gente usa mais lagrangiana, se eu não me engano. Não, no caso a gente usa a perspectiva euleriana, né? Porque na maioria dos casos, porque a perspectiva lagrangiana significa que a gente ia ter que acompanhar a partícula fluida. Então, só para retomar isso daí, né? A gente tinha colocado aqui, né? Que existiam duas formas, né? Ou a gente usava a descrição por meio do método lagrangiano, que eu seguia a partícula fluida, então eu usava a formulação de sistemas, ou a gente usava o método euleriano, que precisava de eu descrever as propriedades desse escoamento como funções do espaço e do tempo.
Então, o que a gente opta, né, na maior parte dos casos, é trabalhar realmente com esse método de descrição euleriano, que usa aí que usa aí a perspectiva de volume de controle e propriedades como função de espaço e tempo, né? Então, para que a gente fizesse essa descrição dessas propriedades como função de espaço e de tempo, eu precisava ser capaz de descrever alguns campos de propriedades. E aí a gente trabalhou com o campo de massa específica e propriedades relacionadas. E aí aqui a gente falou sobre o que era densidade, o que era peso específico, né, o que era massa específica do fluido e tudo mais, né, volume específico. Em seguida, o segundo campo que a gente, esse aqui era um campo, né, escalar. Em seguida, a gente trabalhou com um segundo campo, que era o campo de velocidades, né? Então, essa descrição do campo de velocidades permitiu a gente classificar esses escoamentos de fluidos em uni, bi ou tridimensionais, em função da dependência que a gente tinha com relação à quantidade de coordenadas espaciais necessárias para descrever esse escoamento. Então, se eu só precisava, por exemplo, de uma coordenada, eu só preciso da coordenada angular para descrever esse escoamento. Então, esse escoamento é um escoamento unidimensional, certo? E além dessa classificação, a gente fez a classificação com respeito ao tempo, né? A gente falou se esse escoamento ocorria segundo um regime permanente ou transiente, né? A dependência dele com o tempo. Então, quando a gente fez essas descrições, né? Perceba que nenhuma delas aqui, ó, o campo de massa específica é uma propriedade direta do fluido. O campo de velocidade diz respeito às características desse escoamento, mas nenhum desses campos ainda se relacionou com as tensões, né? Então, a gente ainda precisa descrever como que ocorre esse campo de tensões. E aí, o campo de tensões, como vocês viram no vídeo da aula passada, né? A gente sabe que tensões se originam da ação de forças, né, sobre uma área. Então, a gente descreveu, né, dois tipos principais de forças. Forças de campo, né, que seriam basicamente forças que estariam distribuídas em todo o volume, né, toda a massa de fluido, de maneira homogênea, né, praticamente. E forças de superfície que estão aí sendo relacionadas com o contato, né, desse fluido com uma superfície sólida ou com as outras camadas de fluido. E aí são essas forças que geram tensões, né? Então, para a gente descrever o campo de tensões, a gente precisa descrever a ação dessas forças sobre uma área de contato, certo? Então, na aula passada, a gente fez essa descrição do campo de tensões e vimos que os fluidos, eles apresentam o que a gente chama de um comportamento viscoso, não é isso? Que é justamente a medida da propriedade dos fluidos em resistir mais ou menos a essa ação de uma tensão cisalhante, né? Então, a viscosidade do fluido é uma propriedade que reflete essa característica dele em resistir ao movimento provocado, né, por essa ação dessas tensões, tá? Então, a gente fez essa descrição, né, das tensões através aí de um tensor de tensões, né, que era essa descrição matricial aí de todas as tensões que atuavam sobre uma partícula fluida. E a gente viu que nos sólidos, essa propriedade da viscosidade, ela refletia essa tendência em
resistir ao movimento, certo? E aí vimos que tinha fluidos que eles tinham a tendência de resistir mais ou menos do que outros, né? E aí quem modelava esse comportamento dos fluidos era a lei da viscosidade de Newton, né? Que a gente tinha justamente essa relação das tensões que eram aplicadas, né? Com a taxa de deformação, esse du, dy, do fluido. Até aqui ficou tudo tranquilo no que vocês assistiram na aula passada? Tiveram dúvidas nessa parte? Do que era a lei da viscosidade de Newton? Pronto, então se a gente voltar aqui para esse slide de resumo, né, que eu estava fazendo, então o comportamento viscoso reflete essa propriedade de resistência ao movimento, e quem descreve, né, esse comportamento é a lei da viscosidade de Newton, né, que rege o comportamento aí de 90% aí desses meios fluidos. Os fluidos que não obedecem a esse comportamento da lei da viscosidade de Newton são ditos fluidos não newtonianos, né, porque eles não obedecem à lei da viscosidade. E aí a gente tem algumas classificações, né, pseudoplásticos, plásticos de Bingham, dilatantes, né, dilatantes e outros, certo? E aí, isso aí seria, eu acredito que 90% do que a gente discutiu na aula passada. Vocês tentaram fazer esses exercícios aqui de determinação de tensão, né? Cálculo da viscosidade cinemática, cálculo de viscosidade absoluta. Como que foi isso para vocês? Eu tentei. Eu tava lá no trabalho, de bobeira, eu tentava fazer, aí eu fiquei. Mas qual. Eu fiquei pensando assim, qual era a bichinha, a incógnita que referenciava as tensões. Aí eu me perdi, aí eu deixei pra lá. Vou esperar pela Não aula. deixe para lá não, mulher, porque vai dar certo, é só ter paciência. Realmente é muita coisa, mas é muita coisa que vocês vão usar tantas e tantas vezes que vocês vão se acostumar com a nomenclatura. Professora, com a senhora fazendo ficaria bem facinho, né? Mas só eu fazendo aí complica. Alguém falou aqui que estava com dúvida numa questão da lista, eu vou abrir aqui rapidinho, porque aí também é uma forma que eu acho interessante da gente ficar vendo o conteúdo. Só me diz se não estou abrindo a lista errada, tá? Essa daqui? É a 1A, ele disse. Lista 1A. É porque eu tenho tantas listas 1A que eu preciso saber se é a questão que ele está falando é essa mesmo. Essa daqui é João? Era João? Vinícius. Pronto. Vinícius. Então, vamos fazer ela tirar essa dúvida aí, e aí a gente segue e continua tirando, fazendo nossas coisas, tá? Deixa eu tirar um print aqui dela, para fazer ela aqui nos slides. Bom, essa questão que o Vinícius selecionou para a gente, ela é uma questão que trata justamente sobre perfil de velocidades, viscosidade e essa parte, né, de tensão de cisalhamento, tá? Que é referente justamente ao conteúdo da aula passada. Certo? Então, ele diz assim na questão: a distribuição de velocidades para o escoamento laminar desenvolvido entre placas paralelas é dada por, e aí ele entrega esse perfil de velocidades para a gente. Tá, vocês estão conseguindo ler a questão? Dá para ver aí tudo direitinho? Eu vou aumentar mais um pouquinho. Sim, dá pra ver. Pronto. Ele diz que H é a distância separando as placas, então significa que a gente tem aqui uma placa superior, uma placa inferior, né? Existe um meio fluido entre elas, e essa distância entre as placas, ele chamou aqui de H, certo?
Ele diz que a origem está situada na linha mediana entre as placas, então isso significa que o eixo Y, ó, ele começa aqui no meio dessas duas placas e aponta para cima, ou para baixo, né? Positivo para cima, normalmente a gente faz essa colocação, né, desse eixo positivo para cima, e o Y negativo aí para baixo. Então tá. Considere um escoamento de água a 15 graus Celsius, ele dá a viscosidade dinâmica, né? Com o valor de velocidade máxima de 0,5 metros por segundo e o valor de H sendo de 0,10 milímetros. E pede para a gente calcular a tensão de cisalhamento na placa superior. Então, vamos lá. A gente sabe que a tensão de cisalhamento, pela lei da viscosidade de Newton, ela é o produto da viscosidade absoluta vezes a taxa de deformação. Essa taxa de deformação, ela reflete justamente, ó, o quanto que a velocidade do fluido varia, que seria essa componente. Eu nem sei se eu consegui aceitar essa pessoa que pediu para entrar, porque sumiu, foi tão rápido. Enfim. Então, essa tensão cisalhante, ela traz aqui, né, o produto da viscosidade absoluta com essa taxa de deformação, onde essa taxa de deformação diz justamente como que a componente U da velocidade, né, ou a componente da velocidade na direção do escoamento, varia ao longo aí dessa direção Y. Então, se a gente for calcular essa tensão cisalhante, né, na placa superior, então eu tenho que pegar e deixa eu só ver se eu consigo deixar isso da forma que eu quero aqui, matematicamente bonitinho. Então, eu quero calcular a tensão quando... Ótimo. Tensão cisalhante quando a minha coordenada Y for igual a H sobre 2, correto? Então, é quando essa coordenada Y aqui, ela tiver valor de H sobre 2. Por quê? Porque eu vou estar justamente trabalhando com o ponto em que a gente está, essa coordenada encontra com a placa superior, certo? Então, a tensão, quando Y é igual a H sobre 2, é o produto da viscosidade do fluido vezes a derivada, né, desse perfil aí de velocidades, aplicada também a esse ponto, né, que é o ponto em que Y vale, quando Y vale H sobre 2, certo? Então, o que a gente precisa fazer é escrever esse perfil de velocidade de uma maneira apropriada para a gente calcular essa derivada, né? Então, o de Aí, Y... no caso, essa derivada vai ser essa equação que ele deu na questão. Ou não? O de Y é justamente o perfil de velocidades, né? É como a componente da velocidade U varia ao longo dessa direção Y, aqui do escoamento. Se vocês preferirem, né, aqui, ó, a gente tem um desenho ilustrativo melhor, em que a placa superior ela está sendo puxada, né, e a gente consegue ver claramente que as camadas de fluido elas têm valores de velocidade diferentes, que variam desde o valor de 0 na placa que está parada, até o valor de U, né, que seja a velocidade com que essa placa aqui está sendo puxada, certo? Então, existe uma variação da velocidade ao longo dessa direção Y. Esse passarinho nessa zoada todinha é um pica-pau, viu? Eu acho que esse bichinho está se esgulepando aí, eu não sei o que está acontecendo. Vocês conseguem ouvir ele? Bem pouquinho. Porque aqui chegar é forte, viu, a zoada? Então, ó... Só chamar o Zé Curubu. Não, eles estão extintos quase, não pode.
Tem que chamar, eu acho que é o IBAMA aí, qualquer Chama o Leôncio. para cuidar dos bichinhos. Então, 2y sobre h, né, ao quadrado. O que eu fiz, né? Eu descrevi a equação que ele fornece do perfil de velocidades de uma maneira que fique mais fácil de eu calcular essa derivada, né, que eu preciso. Dizia nunca que você ia pegar o y que igualaria ao max. Não diria nunca. Não, mulher, é só multiplicar meios por extremos aqui, ó. Passei esse o máximo para cá multiplicando, só isso. Não fiz nada. Então, a derivada dessa equação, né, vai ser du dy. Então, a derivada disso aqui com relação a u vai ser simplesmente o máximo que multiplica aí menos 2y menos 4y, né, pessoal? Menos 4y sobre h. Todo mundo chegou nessa derivada aí? Por quê? Porque a derivada de o máximo aqui vai ser 0, é um valor constante. A derivada desse segundo termo vai ser o máximo menos, que multiplica, menos 2 vezes 2y sobre h, certo? Então, para a gente calcular o valor dessa derivada quando y é igual a h sobre 2, então a gente simplesmente vai substituir o valor aí de y sendo h sobre 2 aqui, tá? Então, eu vou copiar aqui a expressão, botar esse menos aqui para o início, menos 4 o máximo, que multiplica y sobre h, né, quando y for h sobre 2, tá? Então, h sobre 2 dividido por h, a gente vai cancelar esses dois h aí, e a resposta, né, esse du dy vai ficar sendo... Professora, mas a derivada não fica o h elevado ao quadrado, não? Cadê o h ao quadrado? Tinha um h ao quadrado aqui, né? Tá certo. Isso mesmo, obrigada. Tinha um h ao quadrado aqui, né? Então, ele permanece aqui nessa expressão. Créditos ao Vinícius. Então, ficou isso dividido por h. Ok? Tudo certo agora? Então, o meu objetivo não é nada disso, né? O meu objetivo é calcular a tensão cisalhante nessa condição. Então, a gente vai fazer isso agora, né? Primeiro, o valor da viscosidade, ele fornece na questão, é 10 a menos 3 newtons por metro quadrado segundo, ou seja, Pascal vezes segundo, né? E o valor de du dy a gente já calculou para esse ponto, né? Então, esse item aqui vale menos 2, que multiplica a velocidade máxima do escoamento, que é 0,50 metros por segundo, dividido por h, né? O detalhe é que h é 0,10 milímetros, né? Então, 0,10 vezes 10 a menos 3. Por que eu estou fazendo essa conversão aí de unidades? Porque perceba. Por que estou passando esse milímetros para metro, né? Perceba que a gente tem o seguinte conjunto de dimensões, né? De unidades aqui nesse nosso problema. Primeiro, o termo da viscosidade, né? Em seguida, o termo da velocidade em metros por segundo. E tudo isso daqui está sendo dividido por
uma dimensão de comprimento, né, que se eu usar as dimensões ali que é fornecida do H, né, seria em milímetros. Tá? Então, quando a gente fizesse esse cálculo, perceba, ó, que esse segundo cancela com esse segundo, esse metro com o de cima, né, e aí a gente ficaria com Newton por metro, que seria o termo do numerador, dividido por milímetros. Né? Então, isso não faz sentido, eu não consigo cancelar essas unidades, nem consigo fazer com que elas se adicionem. Né? Então, quando eu faço essa conversão aqui de milímetros para metros, então aqui a gente fica com Newton por metro, dividido novamente por metro, resultando em Newton por metro quadrado, ou seja, pascais. Certo? Então, 10 a menos 3 cancela com 10 a menos 3 aqui na nossa contabilização. Esse número de baixo é o que mesmo? No denominador? É justamente o H, né? Porque, olha, eu substituí aqui, ó, essa expressão aqui. Deixa eu colocar aqui. Essa expressão aqui veio para cá, né? Que é a fórmula que a gente está usando para calcular essa tensão no ponto que a gente tem interesse. Então, substituí isso aqui e multipliquei pela viscosidade. Certo? Então, 10 a menos 3 com 10 a menos 3 se cancela. 2 vezes 0,5 dividido por 0,10. Então, a gente tem aí uma tensão cisalhante de menos 10 pascais. Tranquilos? Alguém mais ficou com dúvida nessa questão ou questões similares que queira aí que a gente veja? Deu certo, né, Vinícius? Que ótimo. Ai, não, peraí, professora. Eu entendi que você levou essa questão lá para cima, mas você converteu de milímetros para metros o 10 elevado a menos 3, foi isso? Porque olha só, ele diz aqui que H é 0,10 milímetros, né? Aí o que acontece? 0,10 milímetros. Vou colocar aqui bem direitinho. 0,10 milímetros, né? E aí a gente sabe que 1 metro tem 1000 milímetros. Então, aqui eu fiz essa conversão de unidade. Então, milímetro, para cancelar com milímetro e transformar em metro, eu multiplico por 10 a menos 3. Deu para entender? Esse termo aqui cancela com esse termo aqui. Entendi, professora, entendi. Obrigada. Nada. Bom, então, continuando, né, o que foi mostrado para vocês na aula passada, né, foi que outros fluidos podiam ter comportamentos diferentes desse, né? Então, fluidos que a gente chamou de não newtonianos. E aí, a gente viu também que alguns parâmetros, né, podiam causar efeitos sobre a viscosidade, sendo o mais importante deles a temperatura, né? Então, para líquidos, essa viscosidade ela tende a diminuir com o aumento da temperatura, porque as moléculas elas vão se afastando umas das outras, enquanto para os gases, né, o aumento da temperatura faz aumentar o número de choques efetivos entre as moléculas, e aí isso resulta, na verdade, num aumento da viscosidade com a temperatura, certo?
E aí, para a gente concluir essa parte de propriedades, né, que se relacionava com o fluido, a gente falou sobre tensão superficial, né? Essa tensão superficial, ela foi descrita segundo essa quantificação, né, por meio dessa atração molecular por unidade de comprimento, né, no meio fluido, e a gente viu que isso resultava no efeito de capilaridade. Então, quando a gente tinha tubos de diâmetro muito pequenos, né, o fluido ele tinha a tendência de ou subir ou descer nesse tubo, né, em decorrência justamente dessa propriedade de tensão superficial, né. O final da aula passada tinha sido, da aula passada não, aqui já eu acredito que da aula de hoje, né, da aula 3, se referia justamente às formas da gente descrever, né, e classificar esses movimentos de fluido, né, era uma coisa mais simples para a gente fazer, né. E aí eu pergunto para vocês, se deu certo essa parte para todo mundo, se ficaram com dúvidas com essa parte de classificação de escoamentos, número de Reynolds, né? Essa questão aqui eu não sei se vocês resolveram. Vocês conseguiram resolver ela em sala de aula? Quer dizer, no momento que vocês estudaram. Essa aqui era uma questão interessante porque ela fazia essa junção dos conhecimentos de classificação de escoamentos com velocidade, com viscosidade, com leitura de dados em tabelas, certo? Então, não sei se vocês todos conseguiram fazer ela na ocasião da aula passada, de ontem. Pronto, pois vamos tentar fazer ela. É uma questão bastante simples, né, mas que a gente precisa pensar um pouquinho e às vezes, né, pode ser que Não precisa pagar tudo, professora. A senhora só vai explicando passo a passo. Mas eu gosto de escrever. Porque às vezes quando a gente já vê resolvido, a gente tende a levar para aquele resultado. E aí eu gosto da gente, às vezes, escrever para chegar onde a gente for, ainda que a gente erre no meio do caminho, tá? Então, nessa questão, ele diz assim, que um fluido, né, que é esse óleo, sai 30 a 100 graus Celsius, escoa através de um tubo de aço inox de 12 milímetros de diâmetro. Então, esse é o nosso sistema, né? O que a gente vai analisar? A gente tem esse tubo com 12 milímetros aqui de diâmetro, certo? Qual que será a densidade relativa e o peso específico do óleo, né? Então, assim, quando você olha uma pergunta dessa, você diz, não é possível que a criatura me mostrando só isso queira que eu saiba densidade relativa e peso específico desse óleo, né? Mas é possível. Tá? Como? Seguinte, existem gráficos, né, como este daqui, que são gráficos de propriedades de fluidos, tá? Então, nesse gráfico aqui, propriamente dito, a gente tem, não está mostrado aqui para vocês especificamente, vou dar uma diminuída para conseguir mostrar. Pronto, assim eu consigo. Veja, não consegui não. Deixa eu botar aqui mais para cima. Pronto. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem justamente as propriedades do fluido, no caso, a viscosidade absoluta, né, μ, para vários e vários fluidos, né, em função da temperatura. Então, se em algum problema lá que vocês forem trabalhar, não for fornecida a propriedade que vocês precisam, né?
pode ser que o caso seja de vocês realmente precisarem consultar uma tabela como essa, tá? Então, por exemplo, aqui essa tabela me diz, em função da temperatura, qual que é a viscosidade dinâmica, né? Então, o óleo que eu tenho interesse é esse óleo SAI. Deixa eu pegar a linha dele direitinho aqui. Óleo SAI 30, que é essa curva aqui, ó. E quando ela atinge a linha dos 100 graus Celsius, a gente consegue chegar num valor de viscosidade absoluta Mi de aproximadamente, vamos lá, é um pouquinho abaixo de 10 a menos 2, né? Então, vamos só chegar num dado mais preciso aqui, que a gente possa. Se eu pegar essa curva de 8 vezes 10 a menos 2, né, de um lado a outro, a gente estaria trabalhando aqui nessa linha, né? Aqui. Ai, que saco. Bom, o Windows parece que não quer que eu chegue no ponto que eu tenho interesse de chegar. Mas tudo bem, vocês estão vendo que 8 seria aqui nesses dois traços de um lado direito e esquerdo, né? Então, 9 seria na metade dessa distância, mais ou menos. E o ponto que a gente tem interesse, ele está um pouquinho acima desse 9 aqui, né? Eu diria 9,1 ou 9,2 vezes 10 a menos 2, certo? Então, a gente pode anotar essa propriedade aí do fluido, viscosidade absoluta, para ser 9,1 ou 2? 9,2 vezes 10 a menos 2 pascais vezes segundo, certo? Então, essa propriedade do fluido a gente vai guardar aqui junto com os nossas informações. Esse A de cabeça para baixo é o que mesmo, professor? Oi? Esse A de cabeça para baixo é o que mesmo? Volume. Volume. É um Ok. V cortado. Certo? E a segunda tabela de propriedades que a gente tem, essa tabela aqui de viscosidade cinemática, né? Viscosidade cinemática, se vocês bem se recordam, ela se relaciona com a viscosidade absoluta através da massa específica do fluido. E aí a gente já tem o valor da viscosidade absoluta, né? Então a gente pode calcular essa massa específica desse fluido. No caso, a 100 graus Celsius, 100 graus Celsius, óleo SAI 30, tá aqui, curva de baixo. A gente teria aí um ponto um pouquinho acima de 1 vezes 10 a menos 5, mas é tão pouquinho, porque o 2 já está aqui, 2 vezes 10 a menos 5 é bem acima desse ponto. Então, aproximadamente 1 vezes 10 a menos 5 seria a viscosidade cinemática Mi. Diga lá, Marcelo. Professora, eu não entendi, não sei se foi a minha leitura do gráfico, por que que o anterior foi vezes 10 a menos 2 e não a 10 a menos 3. Pronto. No gráfico anterior, aqui a gente estava lendo esse ponto aqui, né? Ai, você está certa. Espera aí. Deixa eu botar esse gráfico todo numa página só. Então, vamos lá. Essa linha aqui é 1, né? Essa linha aqui é 1 vezes 10 a menos 1. Essa linha aqui é 1 vezes 10 a menos 2. E o ponto que a gente tinha interesse era daqui do óleo SAI 30, um pouco abaixo dessa linha de 1 vezes 10 a menos 2.
É isso mesmo, Marcela. Então, seria vezes 10 a menos 3, realmente. Né? Porque seria abaixo aqui dessa linha horizontal, né? Referente ao 1 vezes 10 a menos 2. Então, é um valor menor do que ele. Então, seria aí 9,1 vezes 10, no caso, já a menos 3. Isso mesmo. Obrigada. E para a nossa viscosidade cinemática, então a gente pegou o dado aqui de, vejamos, praticamente 1 vezes 10 a menos 5, né? Foi isso que a gente tinha estipulado. Ele é de quê, professora? Eu não entendi não na linha. Ele é de quê? Esse valor? Da viscosidade cinemática, certo? Então, a viscosidade cinemática, vou te dizer aqui, ela é a relação, ó, entre a viscosidade absoluta e a massa específica do fluido. Então, isso aqui, essa grandeza que a gente está trabalhando aqui, viscosidade cinemática, é a razão da viscosidade absoluta, μ, e a massa específica, o ρ, do fluido, certo? Então, as unidades aqui dessa viscosidade cinemática vão ficar sendo o quê? Aqui a gente tem Newton por metro quadrado vezes segundo, sendo a viscosidade absoluta, e a massa específica do fluido em quilogramas por metro cúbico, né? Então, a gente vai cancelar, ó, esse metro cúbico com o metro quadrado daqui, vai sobrar 1 metro, né? E aqui a gente sabe que 1 newton, na realidade, é quilograma vezes metros por segundo ao quilograma metro por segundo ao quadrado, né? Então, na realidade, ó, esse quilograma aqui vai cancelar com o quilograma, metro quadrado com o metro cúbico, e aí a gente vai ficar, finalmente, né, com as unidades de metro quadrado por segundo. Metro quadrado por segundo, é isso? Só para confirmar aqui, eu acho que é. Isso. Referente à viscosidade cinemática. Certo? Não é metro cúbico, não? Não, metro quadrado. Veja só. Vou rearranjar aqui para facilitar essa compreensão, tá? Nesse termo aqui superior, ó, a gente ficaria com quilograma, metro. Esse segundo ao quadrado, a gente ficaria, na realidade, só com um segundo aqui no numerador e metro no denominador. Então, quando for fazer esse cancelamento aqui, ó, esse quilograma cancela com o quilograma do numerador. E aí, ó, metro cúbico cancela com 1 metro só daqui. Então, o resultado fica metro quadrado por segundo. Certo? Enfim, para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso, né? Porque, vejam, a gente não tinha informação nenhuma para saber como que eu ia calcular essa densidade relativa, nem esse peso específico desse óleo. Mas, através da relação entre as duas viscosidades, eu posso saber qual que é a massa específica, né? Então, para eu determinar essa massa específica desse fluido, esse ρ, a gente pode fazer a relação entre μ e a viscosidade cinemática, que seria o nosso μ. Então, 9,2 vezes 10 a menos 3
dividido por 10 a menos 5. E aí a gente consegue ver que essa massa específica desse fluido ia ser, então, quanto que dá? 920, é isso? De posse da massa específica, eu posso calcular a densidade relativa com facilidade, né? A gente sabe que a densidade relativa é a razão da massa específica pela massa específica da água. Então, ρ pela massa específica da água. (920) dividido por 1.000 seria 0,92. E o peso específico, a gente sabe que é o produto da massa específica por, né, o ρ vezes a aceleração da gravidade. Então, a gente ficaria com 920 vezes 9,1. Desculpa, professor, isso aí é o que agora que você está fazendo? Estou calculando o peso específico do óleo. Ah, ok. Certo? Calculei aqui a densidade relativa. E agora eu vou calcular o peso específico, que era a outra quantidade que ele pedia na questão. Então, 920. Que é a densidade relativa vezes a gravidade. Não, é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Massa específica. Porque se fosse a densidade relativa, ó, perceba a diferença na ordem de grandeza da densidade relativa e da massa específica. Um você ia estar multiplicando por 0,9 e o outro você está multiplicando por 920. Então, toma cuidado aí em qual dos dois você vai efetivamente precisar estar usando, tá? Então, com isso, a gente resolve aí essa parcela referente a qual que seria a densidade relativa e qual que seria o peso específico desse óleo. Deu certo, pessoal, até agora? Ok. Então, no fim, a pergunta coloca assim, a questão coloca assim. Se o óleo, né, que está dentro desse tubo, tarararará, descarregado do tubo, né, enche um cilindro graduado com 100 ml em 9 segundos, esse escoamento vai ser laminar ou turbulento. Quando ele fala que o óleo enche esse cilindro de 100 ml em 9 segundos, ele está dando para a gente, pessoal, uma medida indireta, obviamente, né, mas da velocidade com que esse escoamento se dá, né, dentro desse tubo de aço inox. Então, o número de Reynolds é o parâmetro que a gente usa para fazer a classificação se um escoamento ele é laminar ou turbulento, certo? O número de Reynolds é essa relação da massa específica, velocidade, diâmetro, dividido pela viscosidade do fluido, certo? As propriedades de massa específica e viscosidade, a gente já possui todas. A gente sabe, é fornecido, né, no
no enunciado qual é o diâmetro do tubo, né? 12 milímetros de diâmetro. E essa medida aqui vai ser uma medida que vai indicar para a gente essa velocidade desse escoamento, certo? De que maneira? Se o tubo, vamos imaginar aqui, eu tenho esse tubo de 12 milímetros de diâmetro, o óleo escoa através dele, certo? O óleo escoa através dele. E aqui embaixo, ó, eu posso ter um recipiente qualquer, de qualquer forma. Certo? Que tem 100 ml e ele fica cheio, né, em 9 segundos. Esse cilindro aqui, bom, eu desenho um triângulo, mas na questão eu vi que ele colocou aqui um cilindro. Mas, enfim, esse recipiente graduado, ele completa esse volume aí de 100 ml em 9 segundos. Vou botar aqui o cilindro bonitinho, tá? Só para botar aqui em outra cor. Esse cilindro graduado aqui. Tá? Então, o que acontece? O volume desse cilindro graduado, ele diz para a gente que é de 100 ml. Né? A gente sabe que um cilindro, né, para eu calcular esse volume dele, oh meu Deus, a gente precisa da área. Professora, é 100 ml. Oi? É 100 ml. Eu sei que é 100 ml, mas veja só, eu quero ter uma medida da velocidade do escoamento, certo? Volume não é velocidade, né? As 100 ml não é a velocidade. Então, para eu ter a medida dessa velocidade do escoamento, eu preciso ter uma ideia de quanto de altura varia, né? De fato, aqui, velocidade, nesses 9 segundos, tá? Então, o que nós vamos fazer é usar justamente o diâmetro aí desse nosso tubo para calcular qual que seria essa velocidade aí, esse ΔH em cada intervalo de tempo, certo? Então, o volume tem 100 ml, a gente sabe que, deixa eu copiar aqui, um metro cúbico tem 1000 litros, né? E 1 litro tem 1000 ml. A gente sabe que o diâmetro desse tubo é de 12 milímetros, então o raio é de 6 vezes 10 a menos 3 metros. Eu gosto de deixar todo mundo na mesma unidade para facilitar, né, o cancelamento desses termos, tá, pessoal? Então, percebam, ml cancela aqui com esse outro termo aqui de ml. Litro vai cancelar com litro. E aí, desse primeiro lado, a gente vai ficar com o valor já saindo em metros cúbicos, né? Então, 100 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. E desse lado de cá, ó, a gente tem 6 vezes 10 a menos 3 ao quadrado,
né? 6 ao quadrado vai dar 36, e 10 a menos 3 ao quadrado vai ficar 10 a menos 6, né? Aqui, 36 vezes 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6 daqui vai se cancelar com esse 10 a menos 6 daqui. E aí a gente pode descobrir qual que é Só para ter certeza, você cancelou o 1.000 litros com 1 litro? Não, eu cancelei a unidade, né? Litro Ah, com litro, ml com ml. De fato, ó, 100 ml dá 100 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Entendeu? Aí depois entendi. eu cancelei esse 10 a menos 6 de um lado da equação com o outro. Então, a gente tem aí 3,14, que é π, vezes 36, 113,04, né? 100 dividido por 113,04 vai dar justamente o valor de H, né? De altura desse tanque. Então, H ficou sendo igual aí, vamos ver quanto é que deu, 0,8846 metros, né? Então, H deu 88,46 centímetros. Bom, para que a gente está querendo saber isso, né? Porque a gente sabe que o fluido percorreu essa distância aqui, de 88 centímetros aproximadamente, em 9 segundos, certo? Então, se ele percorreu essa distância em 9 segundos, então 80, vamos dizer, 0,8846, né, metros em 9 segundos, essa velocidade aqui é a velocidade do escoamento, 0,098 metros por segundo. Tá? Então, V, eu vou duplicar aqui o slide e vou apagar aqui metade dessas coisas, tá? Então, a velocidade aí desse escoamento ficou sendo justamente ΔH por, no intervalo de tempo ΔT, e aí isso representou 0,0846 em 9 segundos, velocidade de 0,098 metros por segundo. Então, a gente pode calcular o número de Reynolds para ser 920, que é a massa específica desse fluido, a velocidade 0,098 metros por segundo, o diâmetro do tubo, que é de 12 milímetros, então 12 vezes 10 a menos 3, né? Tudo isso aqui dividido pela viscosidade do fluido, viscosidade absoluta, eu não lembro mais quanto que é, viscosidade absoluta, 9,2 vezes 10 a menos 3. Então, novamente, a gente tem termos aqui que se cancelam, né? Esse 10 a menos 3 com esse 10 a menos 3 aqui de cima. E aí, podemos ficar com
um número de Reynolds de 117,6, né? 117,6 refere-se a um escoamento laminar, né? Como que eu sei isso? Quando a gente está fazendo a avaliação, né, do número de Reynolds em um tubo, então a gente tem alguns limites de valores que caracterizam os regimes de escoamento. Se Reynolds está menor do que 2.300, o escoamento se caracteriza como escoamento laminar, em que o fluido escoa, né, com camadas, né, uma sobreposta à outra. Entre 2.300 e 4.000, a gente considera que esse escoamento já seja de transição, e depois desse valor já seria um escoamento turbulento, né, em que há essa mistura das camadas de fluidos, certo? Dúvidas, meu povo? Digam-me mais aí do que vocês viram, se entenderam, não entenderam, dessa questão, se ficou claro, se não ficou claro. Quanto ao valor de. Queria saber só quanto tinha dado o valor. Então, nesse caso, é laminar, né? Escoamento laminar. Isso. Pessoal, Professora, diga. me tira uma dúvida. Não é do exercício, não. É das presenças. Como é que a senhora contabiliza as presenças? Que eu não lembro. Então, elas vão ser contabilizadas, Kátia, com base na realização dos exercícios que vocês já fazem normalmente. Eu sempre faço aqui, eu não sei se vocês notaram, né? Mas eu faço aqui, ó, um Meet Attendance, que é um aplicativo que já me dá, ó, todas as pessoas que estão presentes na sala no instante que eu faço essa chamada, certo? Então, eu faço isso sempre nas aulas síncronas, mas como eu tinha dito para você, né, vocês na aula de apresentação, a maior parcela da presença de vocês realmente é referente à realização das atividades, das provas, de tudo mais. Então, já coloquei no cigarro o questionário de vocês, as listas de exercícios, né? Então, essas coisas é que, para mim, contabilizam mais a presença do que efetivamente está aqui. Ah, sim, lembrei que a senhora falou que era por porcentagem, né? Era 25% ficava em relação às aulas síncronas, entendi. Isso. E o questionário começa hoje e vai até dia O 18, dia da prova. não é isso? Certo. Isso. João está me perguntando a respeito do o que seria esse 12 vezes 10 a menos 3. Então, João, o número de Reynolds é um número adimensional. Então, todos esses números que a gente coloca aqui para calcular ele, tem que resultar em um número adimensional, certo? Então, esse 12 vezes 10 a menos 3 é o diâmetro, né, que foi fornecido em milímetros, e eu converti para metros. Por quê? Porque a gente está usando velocidade em metros por segundo. Aqui também estão as unidades do SI, então isso foi uma conversão só para o Reynolds permanecer um número adimensional. Certo? Então, meu povo, com essa aula de hoje, a gente conclui essa parte introdutória da mecânica dos fluidos, certo? No dia 2 é feriado, né, dia de finados. Na verdade, hoje seria feriado e dia 2 seria feriado, né? Porque hoje é dia de servidor público, mas tudo bem. Mudaram aqui o dia de servidor público para o dia 1º, então ganhamos uma aula aí de fluidos. E aí, na quarta-feira, a gente já começa a tratar de estática de fluidos, que eu também já coloquei lá no cigarro para vocês, os outros vídeos, né, referentes a essa parte de estática dos fluidos. Rapidinho, João, deixa eu só mostrar isso aqui, né? Então, ó, vídeos de referência de estática dos fluidos. Então, vocês podem clicar aqui e já vai ter
O que aconteceu, meu filho? Ah, que coisa! Ainda bem que eu tentei fazer isso antes, viu, para vocês. Porque, na verdade, aqui não ficou direito, mas... Poxa vida, eu vou ajeitar isso agora para vocês. No plano de curso, eu coloquei aqui, ó. E aí ele já mostrava uma lista igual a gente fez na primeira parte. Que coisa, rapaz. Era isso que o João queria me dizer? Que não estava funcionando? Não, eu ia falar porque a senhora disse que na quarta-feira, mas não era para ser quinta, não, as aulas? Eu falei quarta? Era quinta. E quinta, então, né? Terça-feira realmente não tem nada, né? Terça-feira não tem aula. Óbvio, eu quero relaxar. Nem síncrona, nem assíncrona. Nada. Nem sim, tem que fazer o questionário, misericórdia. Não, eu quero ficar na minha banheira de caixa d'água e relaxar. Eu vou corrigir isso aqui, tá, pessoal? Porque eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se aqui, se eu apertar alterar. Ó, Cacilda, deixa eu tirar isso aqui. Ora, agora vai. Amém, Senhor. Professora, o negócio do questionário, a senhora disse que até o dia da prova, mas o dia da prova lá está marcado para dia 30/11. Não tá não, Kádia, tá 18, conforme a gente tinha falado em sala de aula. Eu já mudei todos os planos de curso. Você tem certeza que para você ainda está aparecendo dia 18? Não, eu tinha anotado, não olhei novamente no cigarro, não. Eu tinha anotado porque naquele primeiro momento estava com divergência do plano de curso com o que estava no cigarro. Aí eu já fiz essa correção, tá? Tá bom, obrigada. Professora, no meu também está aparecendo dia 18. Pronto, ótimo. Mayara, quando você abre o questionário, ele te dá 60 minutos para responder, certo? Então, você tem tempo suficiente, né, para tirar o print daquela questão, para marcar, inclusive resolver realmente ela, né? E submeter uma resposta. E aí você tem, nesse período todo, ó, do dia 28 até o dia 18, você tem 3 tentativas para fazer isso. Né? Então, acessa uma vez, tenta fazer tudo, marca alguma coisa, e na próxima tentativa, você já vai só para marcar as questões. Não, Pedro, o questionário é do conteúdo da unidade toda, certo? Tanto de introdução quanto da parte de estática que a gente começa na semana que vem. Beleza? Então, quando a senhora falou sobre assistir aquele segundo vídeo de referências, está se referindo a esse questionário, que dava para responder tipo 80% dele? Ou não? Dava. Com a aula da aula passada, já dava para responder. Não, já dava para responder essa lista 1A, João. Sim. Aí eu coloquei também, ó, a lista 1B e a lista 1C para auxiliar vocês aí nos estudos, tá certo? Tá, esse questionário dá para responder, tipo, algumas questões, né? Já. Com essas aulas que a gente já teve. Professora, Vai depender do sorteio, tá? Rapidinho. Mas vai depender do sorteio, tá, João? Porque as questões que vão para cada pessoa são aleatórias. Então, pode ser que você seja sorteado com algumas, sei lá, são 4 questões ou 5 questões. Pode ser que você pegue 3 de estática e 2 da parte introdutória. Pode ser que outra pessoa pegue 2 de estática e 3 da parte introdutória, entendeu? Então, pode ser que ainda não dê para resolver o questionário todo. Tá, entendi. Diga lá, Micaela. As listas, elas têm o resultado, o gabarito? Não sei, mas se não tiverem, se vocês tiverem dúvidas com relação a isso, né? Vocês têm aqui, ó, todos esses horários disponíveis com os monitores e todos esses links aqui referentes, ó, tem os horários de cada um e qual sala eles vão estar disponível, né? Além disso, tem o grupo do WhatsApp deles, tá? Para vocês poderem tirar dúvidas, né? Também podem falar comigo. E aí eu estou disponível para vocês, tá bom? Marcele pediu para falar.
Professor, só para tirar uma dúvida quanto ao questionário, o ideal seria já entrar, tipo assim, tirar um print das questões e ir resolvendo conforme a senhora foi ensinando a próxima parte, não é isso? Isso. Aí, então, você acessa, tira esse print, submete, né? Marca alguma coisa para fechar essa sua primeira tentativa, tá? Porque o que acontece? Se você não marcar nada, na próxima vez que você acessar, pode ser que as questões não venham iguais. Por isso que eu peço para vocês, inclusive, já tentarem realmente, como você colocou, Marcelo, fazer, né? Tirar esse print inicial, submeterem as respostas, porque esse vai ser o modelo que a gente vai usar na hora da prova, tá? Vai ser um questionário desses para cada questão da prova, na hora que a gente for. Então, professora, exemplo, o questionário tem 4 questões. Aí vou lá e submeto qualquer resposta só porque eu quero tirar o print e fazer ela. Mas Isso. quando eu for submeter de novo, abrir o questionário, ele vai me dar as mesmas questões de antes ou eles vão me dar outras? Isso. Ele vai mostrar as mesmas questões anteriores se você submeteu a resposta. Se você não submeteu a resposta, ele altera as questões. Nesse caso, então, essa primeira parte que a gente submete as respostas vai ser desconsiderado, a não ser que seja a única resposta que a gente deu, não é isso? Exato. Se você vier na próxima tentativa e mudar, já vai ser a resposta final que eu considero aqui para a contabilização é a sua última tentativa. Tá bem. Certo? Acho que com isso eu respondo a pergunta de Larissa também, né, Larissa? Então é isso, meu povo. Aproveitem aí o feriado, né? E nos vemos aí no dia 4, se eu não me engano, começando o conteúdo de estática de fluidos, tá? Então a gente tem 4, 9, 11, 16 até o dia da prova, 18. Gente, é muito corrido esses semestres. 3 semestres no ano é uma loucura. Tá certo? Eu vou botar também para vocês no. Né? Você já pensou? Eu vou colocar para vocês também umas aulas de exercício, tá? De resolução de questões mesmo, para ajudar aí também na vida de vocês, tá bom? Pois então, meu povo, é isso por hoje. Tenham um bom dia, estudem.